Paz seja convosco. Estamos improvisando. Peço sua paciência até que nós consigamos fazer algo que seja um pouco mais estável. Espero também que a gente não dê tempo, que a gente consiga que se resolva essa situação antes. Estamos nesse segundo período tratando de Gálatas. Estamos finalizando o estudo de Gálatas capítulo 4. Hoje ainda, ou talvez no começo, na semana que vem, nós estaremos iniciando Gálatas capítulo 5. Tá? Falamos em especial de Gálatas capítulo 4, versos 21 a 31. Quero convidar você a abrir Gálatas capítulo 4, versos 21 a 31, diz o seguinte, a palavra de Deus: Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Palavra do Senhor, amém? Amém? Primeiramente, nós falamos dos antecedentes históricos, o que a história fala sobre isso. Semana passada, nós começamos falando sobre esse argumento de Paulo, esse argumento alegórico, falando que essas mulheres são 2 alianças. Vai, amor, agiliza, larga o celular, é bom. Ai, mano, você já viu fazer 2 vezes que já? Aqui, ó, concluído. Está ao vivo, está ao vivo. Olha a nossa imagem preparada. Você está lá? Está tirando. Por isso que pode, Nossa Bíblia está dividida ao meio em 2 testamentos, o Antigo e o Novo, apresentando essas alianças como antiga e nova. Uma aliança é um acordo solene entre Deus e os homens, através da qual Ele transforma em seu povo e promete ser o seu Deus. Deus estabeleceu a antiga aliança em Moisés e a nova aliança em Cristo. Falamos também na semana passada que nós temos 2 Jerusaléns, uma Jerusalém que é a judaica, que na época de Paulo seria considerada como a atual, mas que para nós agora a aliança atual é a de Cristo. Essas 2 mulheres representam 2 acordos, um acordo no Monte Sinai,
que está representada por Agar, e a outra que é Jerusalém Celestial, que é dos livres, da qual eu e você fazemos parte. Começamos também na semana passada a fazer uma aplicação pessoal e especial desse texto, de 24 a 31, que é: se somos cristãos, somos como Isaac, não como Ismael. Nossa descendência de Abraão é espiritual e não é física. Nós não temos que ter uma linhagem judaica para que nós possamos ser considerados filhos de Deus. Nós somos seus filhos não por natureza, mas por um ato sobrenatural, em que Jesus Cristo, ele se torna carne em uma só pessoa, em uma pessoa natural. O resultado é o seguinte: se somos como Isaac, devemos esperar que nos tratem como Isaac foi tratado. E aí nós finalizamos a aula da semana passada falando sobre o nosso tema da perseguição, em que as pessoas não desejam ser perseguidas, mas o serão. Não há como você viver neste mundo e ser realmente um filho de Deus e você não passar por perseguição. E aí no dia de hoje nós temos a segunda parte, que é além da perseguição, nós temos uma herança que ela é entregue pelo Senhor. Versículo 30 diz: contudo, como diz a Escritura, lança fora a escrava e a seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Embora Isaac tivesse que suportar a zombaria do seu meio-irmão Ismael, foi Isaac que se tornou herdeiro do seu pai, Abraão, que recebeu a herança. Num certo estágio, Abraão desejou que Ismael fosse o herdeiro. Ele desejou que Ismael fosse herdeiro. E Deus respondeu: a minha aliança eu não vou fazer com ele, eu vou fazer com Isaac. Parou de novo? Então você teria que acessar, não deixa eu olhar. E assim Sara pediu a Abraão que lançasse fora a escrava e o seu filho. E Deus disse a Abraão que atendesse ao pedido de Sara, pois embora fosse criar também uma nação do filho da mulher escrava, isto é, de Ismael, pai dos árabes, acrescentou que por Isaac será chamada a sua descendência. Não há possibilidade de essa descendência vir através de Ismael, não há possibilidade dessa descendência vir através dos filhos do mundo, mas apenas através dos filhos de Deus. Os verdadeiros herdeiros da promessa de Deus a Abraão não são seus filhos por descendência física, não são judeus, mas os seus filhos por descendência espiritual. E nós não excluímos a pessoa dos judeus, assim aqueles que não creem. Esses versículos das Escrituras que os judeus interpretavam como Deus rejeitando os gentios, na verdade, eles estavam rejeitando as pessoas que não creem em Deus como Salvador, em especial na figura de Jesus Cristo como o Messias. De um lado nós temos a perseguição e do outro lado nós temos a herança. O cristianismo não é uma religião natural. Se você pegar todas as outras religiões, você vai ver que apesar de elementos espirituais, elas são naturais. Se nós pegarmos a religião cristã, as Escrituras Sagradas, e você retirar os elementos sobrenaturais, não sobra nada a não ser histórias de homens. O cristianismo, se você retirar o sobrenatural, vai ser isso. As outras religiões, elas perduram, elas continuam, porque o elemento sobrenatural não faz parte. Você fala de uma pseudo-espiritualidade, mas que ela pode ser controlada pelo seu esforço. O cristianismo não é uma religião natural, mas é uma religião sobrenatural. As pessoas deste mundo confiam em si mesmos, acham que são justos. Os Isaques contam apenas em Deus através de Jesus Cristo. As pessoas confiam nas vacinas, as pessoas confiam apenas nos seus recursos, as pessoas confiam apenas nos seus bens, mas nós confiamos no nosso Deus. Os Ismaéis, ou as pessoas do mundo, encontram-se na servidão, porque é isso que a autoconfiança produz. As pessoas, elas confiam em si mesmas. As pessoas, elas confiam nas coisas que estão à sua volta. A autoconfiança faz isso. Os Isaques desfrutam de liberdade. Eu e você somos livres, porque é através da fé em Cristo que as pessoas, elas são libertas.
Apenas através da fé em Cristo que as pessoas elas são libertas. Assim devemos procurar ser iguais a Isaac e não a Ismael. Devemos colocar a nossa confiança em Deus através de Jesus Cristo, pois apenas em Cristo podemos herdar as promessas, receber a graça e desfrutar a liberdade de Deus. E assim nós finalizamos capítulo 4 de Gálatas. Vamos iniciar Gálatas capítulo 5. Quero convidar você a abrir Gálatas capítulo 5. Nós vamos iniciar a leitura. Não é para estar gravando, é para estar transmitindo. Manda mensagem que não vai gravar, mas que para. Senão eu não consigo nem falar aqui. Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Gálatas capítulo 5 fala de uma religião falsa e de uma religião verdadeira. A epístola aos Gálatas é essencialmente polêmica. Há diferença em crenças, há diferença em cultos. Uma epístola como essa, Paulo mergulha de cabeça na controvérsia por causa da introdução de doutrinas erradas nas igrejas da Galácia. Paulo não vai mais aliviar o seu discurso. Esses versículos no início de Gálatas capítulo 5 estão de acordo com o teor de toda a epístola, vem fazendo como que um resumo e dando um reforço maior. É um parágrafo de contrastes, na qual o apóstolo contrapõe duas opiniões ou dois pontos de vista, e você tem que estar de um lado ou do outro. Ele esboça o contraste duas vezes. Primeiro, do verso 1 ao 6, do ponto de vista daqueles que praticam as duas religiões. Há pessoas que acham que elas podem praticar as duas religiões. Eu posso ser um meio cristão, eu posso acreditar em algo, posso viver misturado. E Gálatas capítulo 5, versos de 1 a 6 fala sobre isso. E do 7 ao 12, ele fala do ponto de vista daqueles que as pregam, uns que vivem e outros que pregam esses ensinamentos. Versos 1 ao 6 vai falar de 1 a 6, Gálatas 5, de 1 a 6, ele vai falar de crentes verdadeiros e de crentes falsos. O primeiro versículo que nós vamos meditar é Gálatas 5:1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Os melhores manuscritos de Gálatas antigos, eles dividem o versículo 1 em duas sentenças diferentes e separadas. Primeiro, ele afirma: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para nós sermos presos, para nós ficarmos presos a rituais humanos, para ficarmos presos a situações, seguido de uma ordem baseada na afirmação: Deus
através de Cristo nos libertou para nós sermos livres. A segunda frase é: permanecei, pois, filhos. Não basta você ser liberto por Cristo, você tem que permanecer livre. Não vos submetais novamente ao jugo da escravidão. Não volte ao caminho errado. Não volte novamente àquela situação. Primeiro, em relação à afirmação, primeira parte, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Como diz a Bíblia na linguagem de hoje, Cristo nos libertou para que nós sejamos de fato livres. Nossa condição anterior é apresentada como escravidão. Eu e você éramos escravos, nós não éramos livres. Jesus Cristo como libertador, Ele aparece. A conversão como um fato de emancipação e a vida cristã como uma vida de liberdade. Quando você adquire 18 anos, 21 anos, você é livre para você viver a sua vida. Você não responde, pelo menos em teoria, para os seus pais. Você não é obrigado a seguir normas e regras que eles determinam. Você é emancipado. Dentro do cristianismo, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você passa a ser emancipado, não para você fazer o que você quer, mas para você decidir fazer o que você é certo. Porque antes você não conseguia, você estava morto, você estava preso. O que Cristo fez ao nos libertar está de acordo com a ênfase de Paulo nessa passagem. Não foi tanto libertar a nossa vontade da servidão do pecado, mas libertar a nossa consciência da culpa do pecado. Nós somos livres da ação do pecado e dessa consciência. Você não fica mais se martirizando, não devia se martirizar em relação ao que Jesus Cristo fez e você não consegue cumprir. É uma luta que nós temos que entender que Cristo ele não nos liberta apenas do poderio do pecado, mas dessa autoculpa, desse auto-julgamento que também é pecaminoso. Essa justiça própria, ela é pecaminosa. A liberdade cristã que ele descreve é a liberdade da consciência, liberdade da tirania da lei, da luta terrível para guardar a lei com a intenção de guardar o favor de Deus. Não há mais a necessidade de você correr atrás da aceitação de Deus, porque essa aceitação não é através da sua ação e sim da ação de Cristo. Isso não te isenta de agir de uma maneira correta, mas te traz mais paz. A gente vê pessoas correndo atrás da aprovação de Deus, tendo culto 5, 6, 10 vezes por semana, porque se ela não tiver 100% nos cultos, ela está em pecado, ela está de uma forma errada, e isso não bate com o que as Escrituras nos ensinam. A liberdade cristã que ele descreve é a liberdade da consciência, liberdade da tirania da lei, é a liberdade da aceitação divina e do acesso através de Jesus Cristo. Nós somos livres para crer que a salvação ela não veio através do meu esforço, através da minha crença ou do meu sim, e sim através do próprio sacrifício de Cristo. Há essa afirmação e há uma ordenança que Deus nos dá. Considerando que Cristo me libertou e te libertou, considerando que essa liberdade é uma liberdade não só de ação, mas também de consciência, o Senhor ele nos ordena que nós não nos submetamos novamente ao jugo da escravidão. E a pergunta é: por que você novamente volta à prática das antigas obras? Por que nós voltamos novamente à prática das antigas obras? Em outras palavras, devemos desfrutar a gloriosa liberdade de consciência que Cristo nos comprou para que nós tivéssemos através do seu perdão. O que Paulo pergunta é: por que você vive novamente na escravidão? Por que você se prende a coisas humanas? Por que você se preocupa tanto? Não devemos cair na ideia de que temos de ganhar a nossa aceitação junto a Deus através da obediência. Você não vai ganhar a aceitação de Deus através da obediência, mesmo tendo que ser obediente. Eu e você temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes. O quadro parece de um boi arcado sobre um pesado jugo. Pessoas andam nas igrejas como se tivesse um jugo nos ombros. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, eu não serei aceito por Deus. Uma vez liberto desse jugo esmagador, ele tem a capacidade de erguer-se novamente. É como se ele tivesse jogado esse peso no chão e ele, por conta própria, sozinho, ele se levantasse e colocasse novamente no nosso pescoço.
Levítico capítulo 26, verso 13. Levítico 26, verso 13. Levítico 26, verso 13 diz: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fossem seus escravos. Quebrei os seus timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Nós não andamos mais com a cabeça baixa. O mesmo acontece na vida cristã. Uma vez estivemos sob jugo, nós éramos escravos, nós estávamos mortos, subjugados pelas suas exigências. Faça isso, faça aquilo outro, não faça isso. As quais não tínhamos capacidade de atender, como também por sua terrível condenação, por causa da nossa desobediência. As ordenanças existiam e nós tentávamos cumprir e nós não conseguimos, e nós ficávamos frustrados. Muitas pessoas saem das igrejas exatamente por isso, porque são colocados jugos pesados. Você tem que fazer isso tanto tempo, você tem que fazer aquilo outro, e as pessoas elas não conseguem suportar. Jesus Cristo, Ele morreu pela nossa desobediência, assumindo assim a condenação em nosso lugar. Gálatas 3,13 diz que Ele morreu e se fez maldito por nós. Ele nos resgatou da maldição da lei. E agora removeu o jugo dos nossos ombros e nos libertou para que pudéssemos ficar de cabeça erguida. Como, pois, podemos imaginar nos colocar sobre a lei novamente, submetendo-nos ao seu jugo cruel? É a mesma coisa que olharmos para o sacrifício de Cristo e cuspirmos nele. As coisas que nós nos submetemos, elas trazem tristeza a Deus. Como um pai que vê um filho sofrendo por uma situação que não é necessária. Nós sofremos muitas vezes por situações que não são necessárias. E agora removeu o jugo dos nossos ombros e nos libertou para que pudéssemos ficar de cabeça erguida. O sinônimo de você andar com a cabeça baixa quer dizer tristeza, quer dizer opressão. Pessoas deprimidas, elas andam de cabeça baixa. Pessoas que não conseguem olhar a vida de frente. Jesus Cristo disse que Ele levou isso para que nós pudéssemos andar eretos, postura correta e cabeça erguida. Partindo do tema geral, chegamos ao ponto em questão, que é o da circuncisão, que trata os versos 2, 3 e 4. Porque o que o povo judeu queria é que aqueles novos convertidos eles seguissem sim a Cristo, mas que também seguissem os princípios da lei. Não há como você nem viver o cristianismo através da lei. Não tem como você viver o cristianismo misturando lei, a dependência da lei e essa liberdade, e você querer viver a liberdade. Ou você é uma coisa ou você é outra. Os falsos mestres das igrejas da Galácia estavam dizendo que os cristãos convertidos tinham de ser circuncidados. Isso parece um assunto muito trivial. Por que Paulo perdeu tanto tempo em relação a isso? Qual é a diferença de eu ser circuncidado ou não ser circuncidado? Muito. A circuncisão é uma insignificante operação cirúrgica no corpo, sim, fato. Por que Paulo faz tanto barulho e se preocupa tanto com isso? Por causa das implicações doutrinárias. Se você tiver um cano de água com um pequeno buraco, a água ela vai minar todos os dias. Talvez você olhe para a sua conta de águas e parece que não vai influenciar em nada. Mas quando você vê aquele vazamento, um pequeno orifício, minando água todos os dias, todas as horas, você vai ver a grande quantidade de consumo de água que foi perdido, que foi feito. Vivemos isso há um tempo atrás, um pequeno furinho, e a conta vinha 200, 300, 400 reais. E aí quando se descobre aquele furinho, só isso. Um pequeno vazamento doutrinário como esse, na sua fé e na minha fé, ele é suficiente para estabelecer um grande prejuízo, um grande rombo, um grande buraco na sua fé. As pessoas elas não se afastam de Cristo. Não, elas vão se afastando paulatinamente.
A temperatura, ela não abaixa, não esfria 2, 3 graus uma vez, não. Ela vai esfriando, esfriando, esfriando. E olha que você vê um período de tempo, de 1 mês, 2 meses, você vai ver que o seu coração, ele já está muito longe do seu Salvador. Os falsos mestres da igreja da Galácia, como já vimos, estavam dizendo que os mestres convertidos tinham de ser circuncidados. As implicações doutrinárias disso são gravíssimas. Conforme os falsos mestres estavam insistindo, a circuncisão não era apenas uma operação física. O problema é que eles falavam que isso aí tinha conotação espiritual. Não era um rito cerimonial, mas era um símbolo de uma aliança. Uma aliança que já não tinha mais valia, porque a aliança nova é uma aliança de Cristo. Representava um tipo especial de religião, isto é, a salvação, ela não é pela obra sacrificial de Deus, de Cristo, e sim pela obra sacrificial de Cristo, mas a minha obra. Você coloca aquele pequeno buraquinho, aquele pequeno vazamento. O lema dos falsos mestres era Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versos 1 e 5. Atos capítulo 15, versos 1 e 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Apenas um ato de circuncisão, ela já abre para a aplicação de toda a lei. Estavam assim declarando que a fé em Cristo era insuficiente. Qualquer elemento que diga que a fé era insuficiente, ela tira a valia do sacrifício de Cristo. A circuncisão e a obediência à lei deviam ser acrescentadas segundo aqueles homens. Era o mesmo que dizer que Moisés devia ter permissão de concluir o que a Cristo havia começado. Veja nesses versículos como Paulo descreve a posição deles. Eles são aqueles que se deixam circuncidar. Gálatas 5, 2 e 3, ele fala assim: eles se deixam, mas não tem nada, tem a ver sim. E que são, portanto, obrigados a guardar toda a lei. Uma coisa é ligada com a outra. Você é circuncidado, você tem que guardar a lei, e toda a lei. Uma vez que é isso que a circuncisão os obriga a fazer, e buscam justificar-se na lei, nós vemos isso no verso 4. E aí a pessoa, por ser circuncidada, ela tem que seguir toda a lei. Por seguir toda a lei, ela tenta se justificar: eu sou salvo porque eu pratico. E aí a figura do fariseu e publicano: eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como aquilo. É como se a obra ela fosse suficiente para resolver o problema. Em 3 sentenças ele os adverte dos sérios resultados da circuncisão. Primeiro, verso 2, ele fala: Cristo nada vos aproveitará. Você quer ser circuncidado? Larga Cristo. Ele não faz diferença nenhuma na sua vida. Cristo de nada vos aproveitará. De Cristo vos desligastes e da graça descaístes. Mas simplesmente acrescentar a circuncisão é perder a Cristo. Procurar ser justificado pela lei é cair da graça. Não se pode andar pelos 2 caminhos. Ou você está num caminho ou no outro. Entendendo. E é sempre importante frisar que você servir a Deus não quer que você está livre do cumprimento da lei. Você tem que cumprir a lei. As ordenanças dos 10 mandamentos, eles continuam válidos. Você tem que honrar pai e mãe. Você tem que amar Deus sobre todas as coisas do próximo como a ti mesmo. Você não deve adulterar, não deve roubar. Mas nada disso te leva à salvação. Isso é só testemunho da sua salvação. É preciso escolher entre uma religião, ou a religião da lei, ou a religião da graça. Não há como você andar em 2 caminhos.
As pessoas elas procuram andar nas igrejas tentando estar equilibrando essas duas religiões, e isso não é possível. Ou você crê na suficiência das Escrituras, ou você não crê. E as pessoas elas se apoiam em toda sorte de coisas, entendendo que a nossa fé é uma fé racional. Ah, pastor, então agora eu vou, é porque eu acredito em Deus, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, eu vou me expor ao vírus, eu vou encher a igreja, como há pessoas que estão fazendo. Como a gente vê um triste relato de uma igreja da Coreia do Sul, em que o pastor ele usou a fé dele de uma forma irracional. E dentro do lugar que havia um grande foco da doença do coronavírus, ele mandou uma equipe de missionários, 10, 12, 15, 20 pessoas. Eles não foram curados. Cultos em igrejas enormes foram feitos e as pessoas todas infectadas ali. Além dele proliferar o vírus na China, ele iniciou o vírus dentro da Coreia do Sul. E a estatística diz que 60% das pessoas que foram contaminadas vieram daquele grupo. E aquele pastor, num vídeo, ele se prostra perante o chão e pede perdão a Deus, ele pede perdão às pessoas, porque houve a ignorância. Nós temos que obedecer, nós temos que usar a nossa mente, o nosso entendimento, para servirmos a Deus com excelência. Mas não podemos acrescentar a circuncisão, ou qualquer outra coisa que seja, a Cristo como coisa necessária à salvação. Cristo ele é suficiente. As Escrituras elas são suficientes. É por isso que eu atormento tanto vocês em relação à leitura das Escrituras. Elas são essenciais na nossa vida cristã. A salvação está em Cristo somente pela graça, somente através da fé. Não tem outro meio, não há outra forma, não há outro elemento. Nos versos 5 e 6, o pronome muda de vós para nós. Antes Paulo estava falando aos seus leitores, advertindo o perigo de cair da graça, e ele estava exortando os Gálatas para que não ouvissem aqueles homens. Agora ele começa a falar daqueles que estavam pregando o evangelho errado. Ele começa a exortar as pessoas. Agora ele inclui a si mesmo, inclusive ao descrever os verdadeiros crentes, os crentes evangélicos, que permaneçam no evangelho da graça, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ele não fala mais daquele povo como um povo longínquo, ele está falando assim: eu também. Se eu não vigiar, eu caio. Se eu não vigiar, eu vou ouvir a voz dessas pessoas e eu vou acreditar, porque eles têm muitos argumentos, e esses argumentos, muitas vezes, eles são claros, e parece que eles estão certos. Em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Não é uma fé apenas de dizer eu amo Deus, eu amo a igreja, mas é uma fé de amar a Deus e amar ao próximo. O amor tem a ver com isso. A ênfase desses versículos está na fé, sobre a qual ele faz duas declarações no verso 5 e no verso 6. Primeiro ele fala que nós aguardamos a esperança. Esperança é isso, você aguardar, ter fé que algo vai acontecer. A expectativa do futuro, que a nossa justificação produz, isso é, passar a eternidade com Cristo no céu. Nós esperamos que isso ocorra. As pessoas perguntam para nós: como que você acredita nisso? Qual que é a confiança que você tem nisso? Nós não temos como justificar, apenas dizer que nós confiamos nas Escrituras, nós confiamos que nós vamos passar a eternidade no céu, nós aguardamos essa futura salvação, nós somos salvos hoje, mas essa herança ela vai ser uma herança que nós vamos tomar posse dela no futuro. Não trabalhamos por ela, eu não trabalho pela minha herança, eu apenas a aguardo pela fé. Não luto ansiosamente a fim de garanti-la, nem imagino que tenho que obtê-la através de boas obras, e as pessoas elas estão carregadas deste peso em que elas têm que se mostrar como cristãos, porque senão elas não serão salvas. A glorificação final no céu é um dom tão livre como a sua justificação inicial. Pela fé, apenas crendo em Cristo crucificado. Isso é a única coisa. Nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas porque a lei nos ordena. Há uma necessidade de manutenção. Nós abençoamos vidas porque as Escrituras nos comandam
a nós abençoarmos vidas. O Senhor diz para nós cuidarmos dos enfermos, visitarmos os enfermos, irmos às prisões, darmos um copo de água àquele que tem sede, mas nada disso é suficiente para comprar a nossa salvação. A nossa salvação é apenas pela fé. Uma palavra de advertência se faz necessária nesse ponto. Será que esta ênfase sobre a fé em Cristo significa que nós podemos viver como bem nos agrada? Muitas pessoas pensam assim: eu aceitei Jesus, a fé eu não perco, ou melhor, a salvação eu não perco, então eu vou fazer o que eu quero. Já falei algumas vezes de um pastor que falava assim: eu vou viver e fazer o que eu quero. Se Deus quiser, Ele me pega em algum lugar da minha vida, em alguma curva. Era a expressão que ele usava. Nós podemos viver como bem nos agrada. Será a vida cristã tão completamente uma vida de fé que as boas obras e obediência à lei simplesmente não têm importância? Não. O testificar ele é importante muito mais para nós do que para Deus. São exigências que são pautadas nas Escrituras que nós temos que fazer. Apesar de nós não sermos mais escravos do pecado, nós somos escravos da vontade de Deus. E essa escravidão, ela não dá permissão para você fazer o que você quer, agir como você quer. Mas essa salvação, ela tem a ver com te dar liberdade para servir a Deus. As frases que eu omiti até agora no verso 5, observe: porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É o mesmo que dizer que a vida cristã não é apenas uma vida de fé, é uma vida no Espírito. E o Espírito que habita em nós nos conduz a produzir boas obras. Não basta você dizer eu amo a Deus, você tem que mostrar através das boas obras. Não é necessário simplesmente você dizer eu creio em Cristo, é necessário que você seja batizado. Pastor, mas o que um banho vai fazer de diferença? Obediência. Apenas os obedientes entendem. Apenas os obedientes praticam. Apenas os salvos praticam. O apóstolo Paulo prossegue explicando: a fé é a fé que atua pelo amor, não é uma fé morta. Tiago olha e fala: mostra para mim a sua fé sem obras, que eu vou mostrar para você como eu acredito em Deus através do que eu faço. Tiago não está desfazendo o que Paulo falou, ou que João falou, ou que Pedro falou. Ele está falando que é necessário você praticar. O fruto do Espírito tem a ver com isso. Gálatas fala sobre o fruto do Espírito, mas apenas vamos falar sobre essa prática do amor. Nós temos que manifestar amor ao mundo. E a manifestação do amor ao mundo, ele vai desde de abrir mão de bens materiais, como também da manifestação de uma palavra de amor. Não é num tempo de vírus aqui de hoje, em que pessoas estão morrendo, não faça piadas na internet, isso não tem graça nenhuma. Toda sorte de piadas não tem graça. Pessoas estão feridas nos seus corações e elas precisam ser acalentadas. Não que as obras do amor sejam acrescentadas à fé como fundamento, mas a fé que salva é uma fé que opera, uma fé que resulta em amor. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos dando continuidade ao estudo de Gálatas capítulo 5, do verso 6 em diante. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Pai, pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado. Agradecemos pela Tua palavra que foi pregada. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos constrange, nos ensine, nos capacite cada vez mais a sermos instrumentos da Tua vontade. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.